Bom dia, senhoras e senhores! Tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo Zoccarato Ferreira e vocês estão na Escola de Filosofia. Sejam bem-vindos a mais uma aula no nosso curso sobre a história da Grécia. Curso interminável. Na aula de hoje, nós vamos finalizar as aventuras de Ulisses. Vamos descobrir como essa história da Odisseia terminou. E junto com ela, vamos terminar a nossa viagem por Homero. Uma viagem que começou há 2 meses atrás e agora nós terminamos. Eu acho que nós demos a esse autor a atenção que ele merece. Homero é muito importante na civilização grega. E essas aulas vão ficar para a posteridade. Se você, aliás, gosta do nosso trabalho, do meu trabalho, né? Não quero parecer que tem muita gente aqui. Se você gosta do meu trabalho, me apoie. Financie o meu trabalho. O meu trabalho é esse daqui. Isso aqui não é meu hobby, é o meu trabalho. Para sustentá-lo, eu preciso da ajuda de vocês. Então, assistam a aula e se você gostar da aula, pague por ela o valor que você acha que ela merece. E se você não tiver como pagar ou não quiser pagar, você pode deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, etc, etc, etc. Os detalhes estão aqui na descrição, tá bom? Muito obrigado pela sua ajuda. Na aula passada, nós tínhamos visto que Ulisses estava sofrendo horrores. Ele estava numa situação terrível. Ulisses estava preso numa ilha paradisíaca com uma deusa maravilhosa que estava apaixonada por ele. Nenhum de nós aguentaria isso. Ironias à parte, de fato Ulisses não estava bem, porque a vida boa para um grego era a vida na sua pátria. Era a vida no seu oikos, na sua cidade, na sua polis, na sua pátria, no seu lugar natural. Por melhores que fossem as condições na ilha de Ogígia, Ulisses nasceu para ser o rei de Ítaca, para ser o esposo de Penélope, para ser o pai de Telêmaco, para ser o rei, para dar ordens, para fazer julgamentos e tudo aquilo. Ele não nasceu para ser o amante de uma deusa maravilhosa. Então Ulisses estava de fato sofrendo. Ulisses se sentava na areia de Ogígia, olhava para o mar e pensava em Ítaca. E pensava na sua Penélope. Ele teria ficado ali a vida inteira se não fosse a intervenção da sua deusa protetora. Nada mais, nada menos do que Atena, de olhos de coruja, como eles diziam.
Atena interviu em favor do seu humano preferido. E você sabe aonde isso vai terminar, não é? Quando um deus tem um problema, ele joga esse problema no colo de quem? De quem? Quem é o infeliz dos deuses que fica recebendo bucha de todo canto? O nosso amigo Zeus. Então Atena tornou a vida de Zeus um suplício com esse negócio do Ulisses. Todo santo dia ela perguntava 3, 4, 5 vezes para o pai se ele já tinha visto o caso Ulisses. Você imagina? Zeus estava tomando café da manhã, né, com uma torrada na boca, e Atena estava lá, papai, e Ulisses? Zeus estava tomando banho, e Atena abriu o boxe para perguntar do Ulisses. Zeus não tinha nem tempo para intimidade com Hera, porque Atena aparecia debaixo da cama para encher o saco de Zeus. Até um dia que Zeus espanou. Zeus estourou. Zeus basicamente disse para Atena, tá bom, vai, chega. Para de me encher o saco, eu vou ver essa porcaria desse Ulisses aí, vamos ver o que tá acontecendo. Ele foi lá, viu e determinou que Calipso soltasse Ulisses. Existem aqui 2 fatos interessantes. O primeiro é que Zeus mandou, porque Zeus nunca ia diretamente cumprir a ordem, ele sempre mandava alguém. E geralmente era Hermes, que era o mensageiro. Era o nosso Jaiminho, o carteiro. Ele mandou Hermes e a ilha de Calipso era tão paradisíaca, tão maravilhosa, que Hermes ficou com inveja de Ulisses. Ele chegou na ilha de Calipso, Calipso estava tricotando. E ele olhava assim e falava, nossa, se fosse eu no lugar desse cara. Um outro fato engraçado é que Calipso recebeu a ordem para libertar Ulisses. Ela, a contragosto, acatou a ordem, né? Ela não gostou, evidentemente. Mas ela, na última noite, né? No dia que ela recebeu a notícia, depois à noite, ela tirou uma última casquinha de Ulisses. Isso não fica explícito, só que dá pra gente entender porque Homero diz assim, né? Logo depois que Calipso foi avisar Ulisses de que ele estava livre. Aí logo depois Homero diz assim: foram ambos para o recesso interior da côncava gruta, onde gozaram o prazer do amor, ficando juntos. Ou seja, Hermes disse para Calipso libertar Ulisses, Calipso foi comunicar a Ulisses de que ele estava libertado, mas meio que falou para ele, ó, você tá livre, mas vamos lá na gruta para passar a última noite junta. E Ulisses foi. Ulisses foi. No dia seguinte, você já comprou a nossa caneca? Aí, ó. Link na descrição. No dia seguinte,
Você pensa que Calypso vai dar uma puta força para Ulisses para ele sair da ilha? Calypso deu lá uma machadinha, um martelo para Ulisses e falou: Meu, se vira aí, constrói um barco aí. Mas Ulisses era tão bom que ele construiu. Então foi o momento em que a gente viu que Ulisses era um puta de um carpinteiro, porque ele construiu uma ampla nau em 4 dias. E lá vai então Ulisses com a sua nau bem construída em direção a Ítaca. Ele pegou o barco que ele construiu, botou na água e seguiu em direção a Ítaca. E esperava chegar em Ítaca em alguns dias ou semanas, sei lá eu. Ulisses era tão fera que ele mesmo pilotava o barco, levantava a vela, baixava a vela. Era o exército de um homem só. Sabe aqueles dias em que nada dá certo? Vocês já tiveram esses dias? Pois é. Ulisses estava num desses. Nada dava certo. Ele levou um azar, porque é o seguinte: quando ele estava navegando, ele viu um barco vindo em direção a ele. Tá bom, não sei quem é. E aí o barco foi se aproximando e aproximando. Quando eles estavam perto, Ulisses percebeu que o capitão do outro barco não era outro senão Poseidon, o cara que queria matar ele. Qual é a chance disso acontecer? Quer dizer, ele deve ter pensado assim, né? Tanta gente navegando nesse Mediterrâneo e eu vou me encontrar justamente com Poseidon? Pois é. Poseidon olhou para Ulisses e falou: Opa, tudo bem com você? Você não devia estar com Calypso, não? Ah, não, eu fui solto. Solto nada. Dá-lhe tempestade. Poseidon criou uma bela de uma tempestade que afundou a nau bem construída de Ulisses. E aí lá estava o nosso herói jogado na água de novo. Com uma forcinha de Atena e usando a força, usando a potência dos seus grandes braços, Ulisses nadou até a ilha mais próxima, que não era mais Ogígia, era a ilha habitada por um povo chamado Feácios. Chegou na ilha, andou um pouquinho, mas ele estava tão arrebentado depois de tanto esforço que ele fez, que ele desmaiou num bosque na ilha. Os feácios eram um povo hospitaleiro. Eles não eram que nem os ciclopes, que eram incivilizados. Não, os feácios eram gente boa, hospitaleiros, receptivos. E eles receberam Ulisses até bem. Só que nem tudo foi flores. A primeira que encontrou Ulisses caído foi a princesa do reino, uma moça chamada Nausica. Nausica era uma adolescente. Ela estava num rio que ficava próximo a esse bosque lavando roupa. Era a princesa que lavava roupa. E ela viu Ulisses caído ali.
Você vai dizer para mim assim, caramba, que coincidência, né, professor? Coincidência nada. É que horas atrás, Atena, protetora de Ulisses, tinha dado uma bela de uma bronca em Nausicaa, porque dizia que as roupas dela estavam todas sujas. Cria vergonha, menina, vai lavar essas roupas. Então Nausicaa foi e encontrou Ulisses. Quando Nausicaa olhou para aquele homem, né? Ulisses estava seminu. Ela olhou para aquelas coxas, né? Para aquele peitoral, né? Aquele Ulisses era uma mistura de Brad Pitt, Reinaldo Gianecchini e o que mais você puder imaginar aí. Ela olhou para aquele homem e ela se apaixonou. Então Ulisses ficou na delicada situação de, precisando da ajuda dos feácios, ter que lidar com a paixão dessa adolescente, que por sinal era a princesa. Então ele teve que, digamos, manobrar essa situação aí. Ele foi levado até o rei e a rainha. A rainha era uma moça chamada Arete, que era uma moça bem bacana, sabia conversar, dava bons conselhos, não enchia o saco, não queria pegar Ulisses, né? Era uma pessoa normal, sabe? Pessoa normal, de vez em quando tem isso na mitologia, pessoas normais. Mas o rei Alcino, esse era um pé no saco de carteirinha. Por quê? Porque ficou claro para todo mundo que Ulisses queria um barco para poder ir para Ítaca. Ulisses não queria ficar lá na ilha dos Feácios, ele queria já ir para Ítaca. Ele já tinha perdido muito tempo da vida dele viajando. E Alcino concordou em lhe dar um barco, mas antes ele ficou enchendo o saco do Ulisses, pô. Como? Bom, primeiro ele resolveu fazer um banquete para Ulisses. Então aquele glamour, revista Caras, todo mundo famoso ali, né? Aquela coisa. No meio do banquete, ele chamou um bardo para animar a festa. Um homem chamado Demódoco. E acontece aqui uma situação curiosa, porque o bardo falou assim, ó, gente, eu vou contar uma história. Que história você vai contar hoje, tio Demódoco? Eu vou contar as aventuras de Ulisses. Então a gente tem a seguinte situação. Ulisses ouvindo as suas aventuras dentro da sua aventura. É isso que Homero fez com a gente. Coisa de louco. Ulisses ouviu a sua própria história e chorou. Então Alcino olhou para ele, viu ele chorando, falou: gente, vamos parar com a música. Ah, vamos deixar Ulisses ir para Ítaca? Não. Vamos fazer jogos atléticos. E aí o rei arrumou uns jogos atléticos e Ulisses querendo ir para Ítaca. Alcino ainda diz assim: vamos fazer jogo atlético para que o estrangeiro conte depois aos amigos quando chegar a casa
como nós somos excelentes no pugilato, na luta, nos saltos e nas corridas. Ulisses ouvia isso e falava, porra, meu, só quero ir para Ítaca, meu irmão. Vamos aí, vamos adianta o meu lado. Ai, meu Deus. O pior vem agora. O pior vem agora. Apareceu uma garotada lá, uns jovens dinâmicos, para participar dos jogos. E eles começaram a provocar Ulisses. É isso aí que vocês estão ouvindo. Provocar Ulisses. E também essa é a oportunidade em que a gente descobre que Ulisses era fisiculturista. Então veja só o que um dos jovens disse. Ele diz assim: amigos, perguntemos agora ao estrangeiro se conhece ou aprendeu contendas atléticas. Olha só, os caras falando isso para Ulisses. De corpo não é mal. Reparai nas coxas e nas pernas, em ambos os braços, no pescoço possante, na grande força. E juventude não lhe falta, apesar de atormentado por tantas desgraças. Quer dizer, Ulisses é o Mr. Como é que é? A Mr. Olímpia, né? Sei lá, cara. Enfim. Ulisses estava cansado, estava querendo voltar para a ilha dele, para a mulher dele. Mas essa provocação pesou tanto na dele que ele falou assim: quer saber? Vou mostrar aqui para essa molecada o que é um herói grego. Qual a competição que vocês têm aí? Ah, temos isso, aquilo, tal. Temos um arremesso de disco. Então vou entrar no arremesso de disco. Ulisses pegou aquele disco e jogou tão longe que até hoje na ilha é o recorde mundial da ilha. Até hoje. Os moleques não acreditavam. Meu, quem é esse cara aí? E o disco voando. E no fim, depois de largar de jogar o disco lá na puta que pariu, Ulisses ainda... Aí era ele que ficou desafiando os caras. Ê, molecada, aprende aqui com o tiozão. E depois dessa fanfarronice toda, o rei deixou Ulisses ir embora. Deu um barco para ele e lá ele foi. Na verdade, ele botou Ulisses num dos barcos deles. Esses feaços eram navegadores. Alguém até sugeriu, não lembro onde eu ouvi isso, que esses feaços podiam ser os fenícios. Mas isso daí eu acho que eu li em algum lugar aí, não tenho certeza. Mas enfim. Colocaram Ulisses num barco e seguiram até Ítaca. E levaram Ulisses até Ítaca. Ulisses, no meio da viagem, adormeceu e acordou já na ilha de Ítaca. Quando ele abriu os olhos, ele estava em Ítaca. 20 anos depois, Ulisses de Mil Ardis voltava para casa. Lágrimas escorreram pelos seus olhos. Enquanto ele ainda limpava o rosto, um jovem pastor se aproximou. Os deuses, quando queriam falar com os humanos,
muitas vezes se disfarçavam de pessoas comuns. Esse jovem pastor era Atena, que expôs a Ulisses todo o problema relacionado aos pretendentes e toda a dificuldade que ele teria para reassumir o seu posto. Não seria fácil. Não era simplesmente ele aparecer no palácio e falar: opa, voltei, e todo mundo ia abaixar a cabeça. Aqueles pretendentes já estavam há tempo demais ali esperando. Eles esperavam alguma coisa em troca. Atena lançou sobre o herói uma neblina e o transformou num mendigo com a pior aparência que vocês podem imaginar. Colocou em Ulisses um trapo encardido que causava repugnância a quem os vir. Isso tinha um duplo motivo. Primeiro, não era, como eu acabei de dizer, prudente que Ulisses simplesmente se apresentasse ali ou ficasse andando pela ilha. Ele tinha que ir comendo pelas beiradas. Mas depois, vestido como mendigo, ele poderia passar desapercebido em Ítaca e avaliar a lealdade daqueles que outrora estiveram sob o seu comando. Então ele poderia usar esse disfarce para separar o joio do trigo, para ver quais subordinados eram verdadeiramente leais, etc. Ele já teve uma demonstração disso quando ele foi recebido por um homem chamado Eumeu, que era um porqueiro, um escravo, mas que o recebeu sem saber que ele era Ulisses, o recebeu com toda a dignidade. Colocou o mendigo Ulisses para dentro, deu lá o vinho que ele tinha, não era muita coisa, mas era o que ele tinha. E assim Ulisses foi descobrindo quem que estava e não estava do lado dele. Não foi apenas Ulisses que chegou a Ítaca justamente naquele dia. Também chegou o filho dele, que, se vocês bem se lembram, estava viajando também. Uma decisão muito prudente de Atena e de Penélope, que mandaram o moleque viajar para que ele não enfrentasse os pretendentes. Telêmaco estava de volta. E aqui a gente tem um dos momentos mais emocionantes da Odisseia. Porque enquanto Ulisses, mendigo, estava na tenda de Eumeu, Telêmaco apareceu. Telêmaco tinha acabado de chegar e, como ele sabia que Eumeu era um escravo fiel, ele gostava de ficar na companhia dele. E ele apareceu no mesmo momento em que Ulisses estava ali. Eumeu, que de alguma forma já tinha percebido as coisas, ele deixou o ambiente de propósito para que o pai e o filho ficassem juntos. E acontece aquele momento em que nós ficamos na leitura arrancando os cabelos, porque nenhum nem outro se reconhecem.
A gente tem o pai e o filho de frente um para o outro. A gente tem que lembrar que, por exemplo, Ulisses saiu de Ítaca quando Telêmaco ainda era bebê. Agora estava lá Telêmaco na frente dele, de armadura, homem formado. E Telêmaco também, sendo bebê, não tinha nenhuma lembrança clara de Ulisses. Era de fato a primeira vez que pai e filho se relacionavam. Então a gente fica nessa expectativa de saber, meu Deus do céu, vocês não vão falar um para o outro o que vocês têm a dizer? Vocês não vão se reconhecer? Como eles são homens, eles precisaram de uma ajuda feminina para dar um empurrãozinho. De quem? Da nossa boa e velha Atena. Atena apareceu e mudou o disfarce de Ulisses. E então pai e filho se reconhecem. E aí foi aquele momento. Eu poderia dizer aqui um monte de coisa, mas eu vou deixar que Homero conte o que aconteceu. Com aquele símile que só Homero sabe fazer. Ele diz assim: assim falando, sentou-se, e Telêmaco abraçou o nobre pai, chorando e vertendo lágrimas. E do coração de ambos surgiu o desejo de chorar. Gemeram alto, os seus gritos mais acutilantes que os de corvos marinhos ou abutres de recurvas garras, a quem os lavradores roubaram as crias antes de lhes crescerem as asas. Olha que imagem linda! Pai e filho se reencontraram. Passado o êxtase, era a hora deles combinarem o que eles fariam. O plano de Ulisses era ir para o palácio como mendigo. Ele sabia que ele seria mal recebido pelos pretendentes, que ele seria castigado, humilhado, mas, como diria o Cazuza, faz parte do show. É o Cazuza que canta? Faz parte, sei lá, faz parte do meu show, né? É. Ele tinha que passar por isso. De novo, para reconhecer quem são os seus amigos e quem não são. Para reconhecer quem merece ou não morrer. Antes dele entrar no palácio, acontece uma outra cena que é muito singela, mas até por isso é muito emocionante também. Segurem as lágrimas. Ulisses, na frente do palácio, ele viu um cachorro velho, mal cuidado, largado, vivo ainda, largado numa pilha de estrume, esperando morrer. Era o cachorro dele, chamado Argus. Era o cachorro que ele tinha há 20 anos atrás. Ainda estava vivo. Quando ele saiu, o cachorro era filhote. E agora estava o cachorro largado. Esse cachorro, ele é uma espécie de emulação, de imitação, de
de simplificação do que na verdade estava acontecendo com todo o reino de Ulisses. Todo o reino de Ulisses estava largado, estava apodrecendo e esperando morrer. E esse cachorro também. Ulisses viu o animal e tocou nele. E o cachorro, que já devia estar cego, surdo, né? Um cachorro velho desse, sentiu e reconheceu o dono. E Ulisses derramou uma lágrima. E o cachorro morreu. Como se o cachorro, também fiel, esperasse apenas a chance de ver o dono por uma última vez. Ele viu e já se permitiu morrer. Ulisses entrou no palácio. E como esperado, a reação dos pretendentes a ele é revoltante. Aliás, Homero faz muito bem esse trabalho de fazer a gente sentir raiva dos pretendentes. Esse é um dos momentos. Eles abusaram de Ulisses, maltrataram Ulisses. Ulisses tomou uma cadeirada. Mas o momento que eu acho mais insultuoso foi quando eles botaram Ulisses para competir com um outro mendigo pelo direito de mendigar. Eu não me lembro agora como foi essa competição. Naturalmente, Ulisses venceu. Mas é uma crueldade, né? Os dois ali passando fome e esses caras se aproveitando da fome alheia. Uma crueldade. A despeito disso, Ulisses foi convidado não pelos pretendentes para se hospedar no palácio. Como vocês podem imaginar, essa estadia de Ulisses no palácio foi um suplício para ele. Porque ele tinha que revelar a identidade dele no momento certo. E não era naquele momento. Ele iria ainda passar uma noite como um mendigo. Então ele estava vendo ali a mulher dele, que ele não via há tanto tempo, louco de vontade de abraçar ela. O filho dele. Ele estava vendo a família dele sendo desrespeitada por aqueles safados. E vendo toda aquela insolência dos pretendentes. Além disso, tinham umas escravas deles ali que também ficavam se engraçando com os pretendentes. Estava uma loucura aquele palácio lá, totalmente desordenado. E ele via tudo isso angustiado, mas ainda não era a hora dele se revelar. Na noite anterior à revelação de Ulisses, Penélope sonhou com o retorno dele. Mas ela não acreditou muito, falou, isso daí são esperanças vãs. Ulisses dormiu. Chega a noite. Sobrevém em Ítaca a aurora de róseos dedos. É um novo dia que se inicia. O último dia
que testemunharia o sofrimento daquela família. Penélope, estimulada pelo sonho que teve, justamente naquele dia decidiu acabar com esse suspense. Ela reuniu os pretendentes e disse assim: escutem, eu vou fazer uma competição, um concurso para decidir quem vai ser o novo rei. Será o novo rei aquele que passar em 2 provas. A prova era assim. O pretendente tinha que, 1, pegar o arco de Ulisses e armá-lo. 2, atirar uma flecha nesse pequeno vão, atravessando os 12 machados. Esse era o desafio. Ela pensou nesse desafio porque esse era um jogo que Ulisses adorava jogar. Ulisses fazia... Ela não sabia que Ulisses estava lá no meio, tá? Ulisses estava olhando isso de canto, como um mendigo. Ela não sabia. Mas ela lembrou que Ulisses gostava de jogar esse jogo. Armava o seu arco e disparava uma flecha por entre esses machados. E ela falou: o cara que conseguir fazer isso também vai se tornar o novo rei. Vai se tornar o novo rei e vai casar comigo, naturalmente. Todo mundo se animou. Opa, vamos lá. Vai ser fácil, você, eu, aquele monte de homem se aproximou. E aí começa o concurso. E por um motivo que eu não sei, que eu não tenho a menor ideia por quê, o primeiro cara que apareceu para fazer o teste, sabe quem foi? Telêmaco. Por quê? Se ele passasse, o que ele ia fazer? Casar com a própria mãe? Coisas da mitologia. O primeiro a fazer o teste foi Telêmaco. Ele queria imitar o pai, aí pegou o arco e tal, fracassou. Depois foi um tal de Liodes. Também malogrou. E assim malograram pretendentes atrás de pretendentes. Eram 108 pretendentes. Nenhum deles conseguiu sequer armar o arco de Ulisses. Enquanto isso, Ulisses já planejava tudo. Ele pegou as armas dos pretendentes, escondeu, botou as pessoas para fecharem a sala, as portas da sala onde eles estavam realizando o concurso. Ele chamou... Essas coisas são engraçadas, né? Ele chamou 2 escravos dele. Um deles era o Eumeu. Ele chamou um segundo aqui que... Deixa eu ver. É o Fitoleu. 2 escravos dele. Aí ele pegou e falou pros caras assim, ó... Se vocês me derem uma força aí, eu dou para vocês uma propriedade e uma mulher. Pode ser? Pode ser. Então os 2 ficaram do lado de Ulisses. Quando todos os pretendentes fracassaram, eles olharam um para o outro e falaram assim: ah, essa é mais uma trapaça de Penélope. Essa é mais uma artimanha de Penélope para ganhar tempo e enrolar a gente. A gente não aceita isso. Nenhum homem vivo é capaz de armar esse arco. Eis que
Ulisses, como mendigo, aparece do fundo da sala e diz: E um homem morto? É capaz de armar o arco? O que você quer dizer, velho? Eu vou mostrar. Ele foi indo devagar, pegou o arco. Os pretendentes ficaram malucos. Eles diziam: opa, um esfomeado como esse não pode entrar numa competição de nobre. Penélope olhava para ele: vocês estão com medo do quê? É um velho, não é? Vamos ver o que ele tem a fazer. Ulisses armou o arco com toda a sua perícia. Mirou a flecha dadora de gemidos e disparou, passando pela fresta dos 12 machados. E quando a flecha tocou no ponto determinado, Ulisses se revelou. Ulisses tinha retornado ao seu reino. E começa a batalha final. Ulisses contra 108 pretendentes. Olha, gente, eu queria ter umas referências culturais melhores, mas a única que eu tenho é essa daqui. Sabe aquele filme do Schwarzenegger chamado Comando? Tem um momento do filme que o Schwarzenegger ele tem que salvar a filha dele e ele vai para uma ilha e enfrenta um exército inteiro sozinho. Aí então tem aqueles momentos em que ele tá atirando em campo aberto, ninguém acerta ele, a bala dele não termina nunca. Pois é mais ou menos isso que foi a batalha de Ulisses contra os pretendentes. Uma versão vintage do Comando. Ulisses tinha uma aljava com flechas atrás dele, e como ele já estava com o arco, ele começou a deitar flechada em todo mundo e matar um a um os pretendentes. Tinha alguns que tentavam reagir, não conseguiam. Teve um tal de Altino, por exemplo, que morreu com uma flechada no pescoço. Porque sabe-se lá por quê, no meio da batalha ele estava tomando vinho. Coitado, estava tomando o seu vinho, vlap, flecha no pescoço. Não sei por que ele estava fazendo isso também, né? Não era a hora. Teve um outro deles lá que tentou comprar o Ulisses. Virou para Ulisses e falou: se você me poupar, eu te dou 20 bois. Olha que oferta imperdível, né? Ulisses rejeitou. E assim a luta prosseguiu. A luta foi dura. As pessoas que estavam fora da sala, a mulherada, elas só ouviam os gritos, mas não sabia quem estava vencendo. Eis que as portas se abrem. Os gritos pararam e as portas se abrem. Já havia um vencedor. Quem seria? Eu vou deixar que Homero conte para vocês. Abriu as portas da bem construída sala de banquetes e entrou, com Telêmaco a caminhar à sua frente. Encontrou Odisseu no meio dos cadáveres dos mortos, quer dizer, em cima dos cadáveres ali, triunfantemente.
encontrou Odisseu no meio dos cadáveres dos mortos, conspurcado de sangue e imundície, como um leão que acabou de comer um dos bois do estábulo e tem o peito todo e as faces de ambos os lados manchadas de sangue. Visão terrível de se ver. Eles abriram a porta e estava Ulisses sobre o cadáver, sobre os corpos dos pretendentes, numa pose heróica, como um leão. Ulisses venceu a batalha sozinho. Ulisses de Mil Ardis, você é o cara. Vem então o momento que todos nós esperávamos. O encontro de Ulisses e Penélope. Se você aí imaginou uma cena de Hollywood onde Penélope correrá aos braços de Ulisses e se jogará em cima dele e os dois se beijarão e aí depois vai terminar tudo em casamento de novo? Tire o cavalinho da chuva. Porque ao invés disso, Penélope ficou simplesmente estática, parada, imóvel, sem saber o que fazer. E ela foi repreendida por Telêmaco. Telêmaco olhou para ela e falou: minha mãe, mãe terrível, dura de coração. A gente já vai ver se é isso mesmo. A reação de Penélope parece inusitada, mas parece para nós que estamos acostumados com Hollywood. Na vida real, vamos nos pôr no lugar dela. Penélope não confiou naquele homem que estava dizendo que era o seu marido. Por que ela deveria confiar? Ele já estava longe há 20 anos. Quem garante que era realmente Ulisses? É ou não é? Ulisses estava muito mudado 20 anos depois. Penélope não sabia realmente se era Ulisses ou de repente se era um dos 108 pretendentes tramando uma armadilha. E pelo jeito ela tinha lido muito a mitologia grega, porque isso acontecia tantas vezes que ela tinha motivo para se preocupar. Ela era uma personagem da mitologia, ela falava assim: opa, isso aqui não é normal, vamos com calma. Aconteceu uma cena muito engraçada, cômica, porque Penélope foi a primeira mulher a mandar o maridão dormir no sofá. Isso porque, quando Ulisses estava ali naquela situação, ele chamou uma das escravas e mandou preparar a cama dele, que era a cama onde ele dormia com Penélope. Mas Penélope interveio. Penélope interveio, porque, claro, ela não sabia que aquele lá era o marido dela. E aí ela diz assim: você quer dormir, ô suposto Ulisses? Você vai dormir, mas não vai dormir na nossa cama. Homero diz: você vai dormir, abre aspas, na cama robusta
fora do quarto bem construído. Ou seja, vai dormir no sofá, Ulisses. Restava, portanto, a Ulisses lutar uma última batalha. E essa batalha era contra sua própria esposa. Era uma batalha que ele não venceria mais com os músculos, como ele fez na anterior. Ele venceria com as palavras. Então ele tinha que provar, como todo herói grego, que além de ser bom de briga, era bom de discurso. Ele tinha que convencer a sua mulher. E ele não decepcionou. Ele usou um argumento fatal, que demonstrou não apenas a inteligência dele, como as qualidades de Penélope. Ele diz assim: eu vou descrever a você, minha mulher, como eu construí a nossa cama. Ele tinha pessoalmente construído a cama onde eles dormiam. E ele descreveu com detalhes como ele fez. E aí Penélope se convenceu. E por quê? Porque sendo Penélope casta, como ela era, incapaz de trair o marido, nenhum outro homem a não ser Ulisses conhecia a sua cama. Então essa era uma prova irrefutável de que era Ulisses. Tanto Ulisses tinha sido pintado como um personagem capaz de construir camas e barcos e não sei o quê, um cara engenhoso, como Penélope como uma casta mulher. E chegamos então ao momento em que Penélope se rende e o casal se abraça pela primeira vez depois de 20 anos. É o momento alto da emoção da Odisseia. Peguem seus lenços. Homero, mais uma vez, não decepciona. O encontro, ele usa mais um símile de uma maneira assim tão brilhante que eu evidentemente vou ler para vocês. O que eu chamo a atenção nesse símile é o seguinte: ele encapsula toda a crise que levou ao atraso de Ulisses e à própria Odisseia. Mas o que é mais interessante nesse símile é que ele coloca isso nos olhos de Penélope. Chorou, abraçado à esposa amada, mulher sensata e fiel. Tal como a vista da terra é grata aos nadadores, cuja nau bem construída Poseidon estilhaçou no mar ao ser levada pelo vento e pelo inchaço das ondas, mas alguns escaparam a nado do mar cinzento e chegam à praia com os corpos empastados de sal. Pondo o pé em terra firme com gratidão porque fugiram à morte? Assim, para Penélope era grata a visão de Odisseu. Abraçando-lhe o pescoço, não desprendeu os alvos braços. Vocês viram que coisa sublime? Nesse pequeno parágrafo, Homero
contou toda a história que aconteceu desde que Poseidon destruiu a nau bem construída de Ulisses. Mas o mais interessante é que ele pôs isso nos olhos de Penélope. Ele diz: assim, para Penélope era grata a visão de Odisseu. Ou seja, quando Penélope reconheceu Odisseu, é como se ela visse não apenas Odisseu, como todo o drama que o herói tinha vivido. Não é bonito isso? Porque Penélope não tinha vivido isso. Penélope não tinha visto o nadador de nau bem construída que Poseidon estilhaçou no mar, blá 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 blá. Penélope não tinha visto isso. Ela não tinha vivido isso. Ela estava em Ítaca. Mas nesse momento final, em que Penélope reconheceu o marido, é como se ela visse o marido e toda a sua tragédia. É como se Penélope tivesse vendo Ulisses e toda a Odisseia junto, numa mesma imagem. Não é bonito isso? Não é diferente, não é... Bonito também é o que segue. Os dois se abraçaram, choraram, ficaram a noite juntos. E o dia poderia nascer para atrapalhar os dois. Mas Atena impediu o dia de nascer apenas para prolongar a noite do casal. Foi assim. Enquanto choravam, teria surgido a aurora de róseos dedos. Se outra coisa não tivesse ocorrido à deusa de olhos garços, Atena reteve o fim do longo percurso da noite, reteve junto das correntes do oceano a aurora de trono dourado e não a deixou atrelar os cavalos velozes que trazem a luz para os mortais, Lampo e Faetonte, os poldros que levam a aurora. Isso é lindo. Vocês lembram na última aula quando eu expliquei que o dia nasce porque a aurora e o deus Hélio sobem na sua biga, levada por cavalos, levada por Lampo e Faetonte, e percorrem o céu. Quando eles estavam se preparando para fazer isso naquela noite, Atena os impediu. Opa, ainda não. Espera um pouquinho aí, porque Ulisses e Penélope precisam de mais algumas horas. Homero, ó, você é um craque. Ulisses mandou lavarem tudo aquilo. As escravas que estavam se engraçando com os pretendentes se deram muito mal, foram enforcadas. E ele organizou um banquete da vitória. E mandou chamar Laertes, que era o seu pai, que estava abandonado em algum canto, mandou chamá-lo para o palácio. E eles estavam lá banqueteando. A população de Ítaca se revoltou com Ulisses,
Porque aqueles 108 pretendentes que ele tinha matado, era tudo irmão, filho, não é? Então as pessoas ali se revoltaram. Pegaram em armas e foram em direção ao palácio para tirar Ulisses do poder à força. Ulisses viu essa onda vindo e colocou a armadura para lutar contra toda aquela gente. Mas não apenas ele. Telêmaco e Laertes, que já era um senhor de idade, colocaram também a armadura para lutar. Então a gente tem aquela cena épica de avô, pai e filho lutando lado a lado na batalha. Nada poderia ser mais épico do que isso. Laertes, você vai dizer, pô, professor, Laertes tinha condição de lutar? Bom, teoricamente não, mas parece que a Atena deu uns anabolizantes para ele lá e ele ficou bombadão e pronto, já estava pronto para lutar. A multidão avançou contra a família de Ulisses. Quando a batalha estava prestes a começar, Atena interrompeu todo mundo de novo e falou assim: muito sangue já foi derramado em Ítaca. Eu não vou permitir que mais sangue seja derramado. Volta cada um para casa e amanhã é um outro dia. E essa batalha nunca aconteceu. E Ulisses continuou como rei de Ítaca. Vamos fazer alguns comentários finais sobre a Odisseia. A Odisseia, ela parece muito mais nova, historicamente falando, do que a Ilíada. Ela parece muito mais jovem do que a Ilíada. Nela está representada uma figura que não era típica da Era das Trevas, que é a do navegador, a do explorador grego. Essa figura, ela é muito mais alinhada àquele grego que navegava pelo Mediterrâneo, eventualmente até fundando colônias. Porque nós vamos ver que na Grécia arcaica, muitas colônias foram fundadas. Ela também reflete o momento em que os gregos comerciantes estavam navegando pelo Mediterrâneo. Então parece haver elementos mais novos na Odisseia do que na Ilíada. Ela também reflete um momento em que a mulher, pelo menos a mulher da aristocracia, ela tinha um status muito mais nobre. Algumas das grandes personagens da Odisseia são as mulheres. Na Ilíada, as mulheres são todas desprezadas. As mulheres... quem são as mulheres da Ilíada? São as escravas. É a Briseida, é a Criseida.
São as mulheres que são trocadas como mercadorias, são feitas escravas, são dadas como prêmios para concursos. Na Odisseia, a gente tem, por exemplo, a figura de Areté, que eu nem destaquei muito nessa aula, a rainha dos feácios, mas que era uma pessoa muito ponderada, que tinha ascendência sobre o seu marido, embora não fosse ela que tomasse as decisões. Mais ainda, nós temos a figura de Penélope. Seria um exagero se eu dissesse que Penélope é tão heróica quanto Ulisses? Ulisses é o herói de 1000 ardis, mas Penélope também tem 1 milhão de ardis. Ao longo de todo o poema, ela é colocada em situações delicadíssimas e ela, com uma habilidade magistral, conduz tudo isso. Vamos, por exemplo, pensar no seguinte: a situação que ela tinha com os pretendentes, ela vivia no fio da navalha. Ela não queria, de imediato, escolher um dos pretendentes, porque, como ela não sabia se o marido estava ou não vivo, se ela escolhesse um pretendente com Ulisses ainda vivo, isso se chama adultério. E os deuses gregos não querem saber se a moça sabe ou não que o marido está vivo. Ela iria ser punida. Então ela não podia escolher um dos pretendentes. Mas ao mesmo tempo, ela não podia simplesmente dizer não aos pretendentes. Não vou me casar com nenhum de vocês, porque ela temia pela sua vida. Afinal de contas, eram 108 homens que se acharam no direito de invadir o palácio dela até que ela desse uma resposta. E várias vezes, não apenas ela, como o filho dela, Telêmaco, manifestaram sua insatisfação para os pretendentes e os pretendentes simplesmente disseram: não quero saber, vamos ficar aqui e acabou, estamos esperando tua mãe escolher alguém. Então, se Penélope dissesse não, ela iria arrumar um problema. Ela precisava manter os pretendentes esperançosos, ao mesmo tempo que se desvencilhava da decisão final. O que é isso? Habilidade, perícia. Penélope também jogou com o fato de que nenhum pretendente, na verdade, podia forçá-la a nada. Porque no final das contas, como seria ela que escolheria um deles, nenhum deles poderia forçá-la, porque senão os outros se revoltariam. E ela sabia disso. A presença de tantos homens ali inibia todos eles de usarem a força. E ela jogou muito com isso. Penélope
teve que pensar não apenas nela, como no filho dela. E ela fez isso de novo, de uma maneira magistral, usando as armas que a mulher tinha: a astúcia, a inteligência, a resiliência, ela conseguiu evitar o conflito entre os pretendentes e Telêmaco, que ela sabia que não terminaria bem para o próprio filho. Ela teve a sagacidade, junto com Atena, de mandar Telêmaco viajar. Saia de Ítaca. Penélope foi uma mulher de aço. A resistência de Penélope em toda essa situação foi admirável. Desse ponto de vista, ela também é um herói, assim como Ulisses. Mesmo a crítica de Telêmaco a Penélope mostra que Telêmaco não conseguiu entender a mãe. Se Telêmaco tivesse assistido essa aula, talvez ele não teria criticado Penélope. Como ele não assistiu, ele fez essa crítica. Ele disse, né, no momento em que Penélope não se entregou a Ulisses imediatamente, Telêmaco diz assim: minha mãe, mãe terrível, dura de coração, por que te mantens distante de meu pai e não te sentas ao lado dele, para lhe falares e dirigires todas as perguntas? Nenhuma outra mulher se manteria afastada com tal dureza do marido que, tendo padecido tantos sofrimentos, regressa no 20º ano à terra pátria. Mas o teu coração sempre foi mais duro do que pedra. Pois é, Telêmaco, você não se dá conta? Foi esse coração duro como pedra que evitou o sucesso dos pretendentes. O que Telêmaco achava que era a fraqueza da sua mãe, porque a sua mãe não quis imediatamente se entregar a Ulisses, porque não sabia que era ele. O que Telêmaco achava que era um vício da sua mãe era uma virtude da sua mãe. Porque foi a dureza do coração de Penélope que impediu o oikos de Ulisses de ruir, que impediu a tragédia de Ulisses. Compare Penélope, por exemplo, com Helena ou com Clitemnestra, as personagens, as esposas de Menelau, né, que cedeu a Paris, né, a Helena que cedeu a Paris, ou Clitemnestra que cedeu a Egisto. Elas não tinham um coração duro como pedra, diria Telêmaco. E exatamente por isso Agamenon e Menelau sofreram tanto, por causa das suas esposas. Penélope não. Penélope tinha um coração duro como pedra. E foi isso
que protegeu a casa de Ulisses. Assim, ao contrário da Ilíada, onde o homem faz tudo sozinho, vence a guerra e na Odisseia, a mulher é uma parceira do homem. A mulher vence junto com o homem. A mulher é parte do sucesso do marido. Ulisses não teria vencido se Penélope não estivesse ali segurando a bronca enquanto ele se divertia com Calipso. A Odisseia, ela é muito boa para apresentar o herói. O herói da Odisseia, ele não é bem Ulisses. O herói é, digamos assim, o oikos grego. Quer dizer, é Ulisses, sua mulher, seu filho, seus escravos, seus deuses, todo mundo. Esse é o herói que é apresentado na Odisseia. Ela mostra muito bem que a casa de Ulisses só foi salva porque ele tinha uma mulher perfeita para ele. O relacionamento entre Ulisses e Penélope era o ideal do relacionamento entre o homem e a mulher na Grécia arcaica. Pelo menos para a aristocracia. Ela deixa muito claro quais são os papéis sociais dos dois sexos. Ulisses, o homem, cuida das questões públicas, cuida da fazenda, resolve os assuntos externos, fala nos conselhos, vai para a guerra. E a mulher cuida do mundo privado, da casa, das atividades internas, do tear. O ideal masculino é a bravura, a virilidade, a força e a destreza. O domínio das artes, a capacidade de construir um barco, de enganar, de usar um ardil para escapar da caverna de Polifemo. O ideal feminino é a castidade, é a resiliência, é a força reativa. Cada gênero tem o seu tipo bem delimitado. A gente poderia observar também um detalhe, não tão detalhe assim, a mudança digamos, a diferença de padrão em relação à castidade entre homens e mulheres. Porque Ulisses, por diversas vezes, trai outras mulheres, se entrega, por assim dizer, a outras mulheres. Acontece com Calisto, acontece com Circe. Mas a Penélope não é admitida nenhuma traição. O que mais? Bom, eu terminaria dizendo que a Odisseia, ela é a outra moeda, o outro lado da moeda da vida heróica. Pensa comigo. Na Ilíada você tem a vida do herói. A
guerra, a luta, a nobreza, o funeral, blá blá blá. Na Odisseia, você tem os efeitos colaterais dessa vida. O preço que se paga. Porque a Odisseia é a história do drama da guerra. É a história do herói que abandonou a sua família para ir lutar. E quando ele fez isso, ele colocou a sua família numa situação de extrema vulnerabilidade. Ulisses foi para a guerra e quase perdeu o seu Oicos. E só não perdeu o seu Oicos porque Penélope estava lá. É como se Homero dissesse: veja, gente, vai pra guerra, os heróis lutam e tá tudo ótimo. Mas olha o que acontece enquanto eles estão lutando. Olha o que tá acontecendo na casa deles. Os outros homens ali como urubus, a mulher fragilizada, não havia um defensor na casa, tudo aquilo que a gente viu na Odisseia. É isso aí. Quer dizer, nós poderíamos finalizar esse raciocínio dizendo assim: o drama de Ulisses é o drama de todas as famílias que são fraturadas quando o homem tem que ir à guerra. Essa temática, ela remete muito àquela aula que nós demos sobre Ésquilo. Lembra? Quando Ésquilo debate, digamos assim, a moralidade da decisão de Agamenon de levar o exército todo para a guerra por causa de uma questão familiar? Não foi Ésquilo quem ele mesmo lutou na guerra? Ésquilo lutou na guerra. Então ele conhecia muito bem o drama da guerra. E aqui a gente tem Homero também apresentando a mesma coisa. Certo? É isso aí, povão. Terminamos Homero. Muito obrigado a todos que assistiram a aula e a gente se vê na semana que vem. Se você gostou da aula, ajuda o canal a se manter, beleza? Um abraço, até mais. Tchau.